Olá, galera do segundo ano, estamos chegando aqui para mais um encontro. Nós iremos falar então hoje sobre os diferentes tipos de agricultura. Vamos dar seguimento aos nossos estudos do espaço rural e entender um pouco esses processos. Vou projetar aqui o livro didático de vocês para facilitar nossos estudos e ao decorrer aí da nossa aula, nossa discussão vai se tornando cada vez mais profunda, beleza? Fica comigo, acompanha a minha voz, acompanha aí tudo direitinho. Vira e mexe eu vou estar aparecendo aqui fazendo intervenções. Vou projetar, já eu volto. Massa, segundo ano, projeção na tela. Vocês podem ver aí que está tranquilo. Show de bola. Vamos então falar sobre a agricultura familiar e a não familiar. Muito importante ser dito isso aqui. Certo? Vou dar um zoom aqui para facilitar. Já sabem que o módulo de vocês é o módulo 2, o segundo módulo do ano, né? Módulo 6, aqui, ó, volume 6, e também a página de número 9. Então fica ligado aqui para não perder absolutamente nada do nosso encontro. Vou dar mais um zoomzinho aqui. Show! Outro para ficar massa. Legal. Show de bola. Vamos lá então. Vamos começar. Agricultura familiar e não familiar, né? O PGE vai dividir isso aqui, como ele diz aqui, de acordo com as modalidades básicas, familiar e não familiar. O objetivo, então, a estrutura e o tamanho da propriedade. A agricultura familiar praticada em até 4 módulos fiscais, né? Ó, professor, vou olhar para aqui para baixo, ó. O que é um módulo fiscal, né? O módulo fiscal, gente, ele vai variar de acordo com o município e com a região. É uma área que é suficiente para que o agricultor ou o produtor possa, então, retirar suas necessidades básicas para o seu desenvolvimento, seu sustento, seu comércio, por aí vai. Portanto, nós não temos uma unidade específica do que é um módulo fiscal. Ele vai variar de acordo com a região, certo? Por exemplo, na região norte, um módulo fiscal varia de 100 a 110 hectares. Já, por exemplo, aqui, ó, na região de Curitiba, ou até aqui em BH, ou até aqui próximo a Salvador, na região aqui de Salvador, um módulo fiscal vai variar de 5 a 9 hectares. Portanto, eu não tenho um tamanho específico, mas a gente vai ter aí um tipo um tamanho para cada região, beleza? Vamos então falar aqui. A gente tem que associar a agricultura camponesa à produção de semente crioula. O que é a semente crioula? É aquele tipo de semente que não é geneticamente modificada. É aquele tipo de semente que é utilizada, gente, há muitos anos, beleza? A agricultura antiga, a agricultura de uma forma mais tradicional, um alimento mais saudável, vamos dizer assim. Normalmente a agricultura camponesa não utiliza técnicas sofisticadas. Até porque o camponês ele não produz com o intuito de ficar rico, ele produz aquilo que é necessário para o seu sustento. Ele vê a terra não como uma propriedade relacionada ao capital, e sim como uma terra para o sustento. A terra para o camponês não tem um valor específico, ele não vende sua terra para ficar rico, ele usa a terra como modo de vida. Guarde isso que eu estou dizendo, que é muito importante. Beleza? Então, esse aqui é o principal ponto aí para que nós possamos diferenciar. Olha só, a agricultura familiar, existe em maior quantidade no nosso país, porém, ela representa a menor quantidade de terras. Beleza? Vou até levantar aqui para deixar isso bem claro. Gente, o nosso país é um dos países mais desiguais do mundo na distribuição de terra. Quem mais terra tem é a menor quantidade de pessoas. Quem menos terra tem é justamente a maior quantidade de pessoas. Portanto, o nosso país tem uma divisão muito desigual. Nós temos que passar por uma reforma agrária, isso é fato. Né? Não é questão de tomar terra dos outros, é porque você tem vários latifúndios aí que são improdutivos. E aí a gente tem constantes conflitos armados aí, mortes de camponeses e por aí vai. Por isso que existem vários movimentos sociais. Não estou dizendo aqui que quem tem sua propriedade tem que ser invadida, ocupada e retirada das suas terras. Não estou citando isso. O que eu estou dizendo a vocês é que o nosso país é um dos países que tem a maior desigualdade social relacionada à divisão de terras do mundo. Beleza? Fica claro isso aí na cabecinha de vocês. Só para você ter noção, a agricultura familiar é aquela agricultura que bota o alimento na nossa mesa. A gente tem um exemplo disso aqui, bem simples em Rio Barbosa. Você nota na feira vários pequenos produtores que trazem um coentro, que trazem uma alface,
que traz a cebolinha, algum tipo de tomate, aqueles tomatinhos cerejas. Ou seja, esses agricultores, eles não são agricultores que plantam para ficar ricos, eles criam aquilo ali como uma forma de sustento, uma forma de você ter um dinheiro a mais para comprar um remédio, um sapato, até porque você não planta um pé de sapato, você não planta um pé de camisa, você não planta um pé de remédio, quer dizer, até pode plantar, né? Porque tem plantas que são medicinais. Mas em suma, o que eu quero citar para vocês é justamente isso. Dizendo, galera, o pequeno produtor, ele não vai plantar isso, ele não vai plantar um pé de sapato, não existe. Então ele planta para o seu sustento, para gerar aí um sustento próprio e facilitar a sua vida. Então, no nosso país, 85% dessa agricultura é familiar. E esses 85% representam só 25% das terras. Portanto, eu tenho um desequilíbrio nesse processo. Beleza? Quem mais produz, no caso, para alimentar o mercado interno, é quem menos terra tem. Acompanhe aqui comigo para a gente não vacilar. Ó, dito isso, falei também já o que era as sementes crioulas, a gente vai continuar o nosso raciocínio. Vamos falar aqui sobre o que é um módulo fiscal. Também citei já no início da nossa aula. Bem, agricultura não familiar e patronal. Essa aqui, gente, é uma agricultura diferenciada. É uma agricultura relacionada para o comércio externo. Então, se acostume com essa palavrinha aqui, ó, commodities. O que é uma commodity? Produto de baixo, pouco beneficiamento ou nenhum, que tem valor no mercado internacional. E outra palavrinha que vocês têm que se acostumar é essa aqui, ó, agronegócio. E ó, agronegócio. O que é o agronegócio? É a negócio da agricultura, da pecuária. Portanto, é aquela produção que visa o mercado externo, produção de soja, algodão, milho em larga escala, uva, no caso de Juazeiro, por exemplo, para você então exportar aí para diferentes locais do mundo. Beleza? Bem, nós temos aqui ó, os principais commodities que são produzidos no mundo, né? Por exemplo, o Canadá, os maiores exportadores de trigo, Estados Unidos, trigo, soja, milho, algodão, tudo transgênico aqui, viu, gente? A França, trigo e vinho na Itália, bebidas alcoólicas destiladas no Reino Unido, uísque escocês, por exemplo. Temos aqui o bagaço e resíduos sólidos da extração de óleo de soja na Argentina. No Brasil, nós temos aqui ó, óleo de soja, açúcar mascavo, café verde, carne de frango, né? E carne de frango. Óleo de palma, né? Não é palma que você dá pro gado não, viu, gente? É outra palma aí. Eu tenho também aqui a presença da borracha, ó. Show de bola, borracha natural na Tailândia, trigo na Austrália, enfim. Tudo isso aqui são commodities que são negociados no mercado externo. Lembre-se que isso aqui é de 2011, viu? Então, o Brasil já aumentou sua produção em um bocado. Outra coisa interessante aqui, eu tenho que chamar a atenção, são esses gráficos. Esse gráfico mostra claramente o como é a divisão dos estabelecimentos e como é desigual esse processo. Beleza? Por exemplo, se você pegar todos os estabelecimentos, o que é estabelecimentos? Eu vou dizer assim para vocês, seriam as propriedades de terra, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 84% dos estabelecimentos correspondem a 4.367.902 estabelecimentos de terra. E 15,6% representam 807.587 estabelecimentos. Isso aqui ele está falando da quantidade de propriedades que existe. Agora observe, esses 84%, que são mais de 4 milhões de estabelecimentos, representam somente 24% das terras que existem no nosso país. Enquanto 15% dos estabelecimentos representam 75% das terras do Brasil. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Estou mostrando claramente que eu tenho uma divisão que é muito desigual. Lembre-se que a agricultura familiar, ela tem a maior quantidade de estabelecimentos e a menor quantidade de terra. E a agricultura patronal, ou seja, não familiar, tem a menor quantidade de estabelecimentos e a maior quantidade de terra. Portanto, você tem aí uma contradição muito forte. Além disso, tem um outro argumento muito forte para mostrar que essas commodities não geram emprego, e não gera mesmo não. Se você observar aqui, esse gráfico é muito mais forte. Olha só, a agricultura familiar no nosso país representa 74% dos trabalhadores do campo.
Enquanto a agricultura não familiar, ou seja, essa aqui que tem a maior quantidade de terras, ó, essa aqui que tem a maior quantidade de terras, emprega somente 25% da população brasileira. Isso aqui mostra claramente a contradição do nosso país. Quem menos terra tem é quem mais emprega. Quem mais terra tem é quem menos emprega em nosso território. Esse gráfico aqui mostra, então, a grande diferença de empregos. Enquanto a agricultura familiar emprega 12,3 milhões de trabalhadores, a não familiar emprega, então, somente 4,2. Portanto, fica ligado nisso que é muito importante. Beleza? Vamos, então, falar aqui de algumas diferentes modalidades agrícolas, certo? Nós temos a convencional, que utiliza, então, sementes manipuladas, ou seja, transgênicas. Eu tenho adubos e fertilizantes industriais e tenho também defensivos, que na verdade é veneno para aumentar a produção, né? Essa aqui gera impactos ambientais fortes, polui o solo, polui o lençol freático e também acaba com diversos tipos de animais que existem aí no ecossistema. Temos a agricultura agroecológica, que usa sementes nativas, ou também conhecida como crioulas, que eu já disse a vocês. Não tem aplicação de transgênico. A adubação do solo são feitas com aplicação de biomassa, obtida de formas diferentes, né? Portanto, sem uso de fertilizante industrial. Fica ligado? Essa modalidade causa, então, poucos impactos ambientais, né? Visa preservar a terra e também a hidrografia e os lençóis freáticos. E a agroflorestal é bastante interessante. Trata-se de uma versão mais radical da agroecologia, na qual a plantação ocorre em meio ao plantio de árvores ou sem a derrubada da mata. Portanto, se aqui eu desmato para plantar e não uso veneno, aqui eu não desmato. Eu vejo uma plantação e eu planto aí no meio desse processo. Beleza? Então eu tenho aí 3 modalidades bem interessantes. Aqui embaixo eu tenho uma produção transgênica, né? Aqui, ó, aqui ele fala sobre o que é o transgênico, já expliquei para vocês. E aqui embaixo eu tenho uma produção agroecológica. Essa aqui é produção no semiárido nordestino, beleza? Isso aqui é na Paraíba. Olha só, eu tenho então aqui, ó, diversos tipos de culturas, onde eu não tenho o uso de venenos, eu tenho uma agricultura de forma mais tradicional. Parece ser mais trabalhosa, mas porém a qualidade dos alimentos e também preserva mais o meio ambiente. Beleza? Fica ligado aqui nesse texto que é importante para resolver essa atividade. Vamos lá. Classificações usuais de diferentes critérios. Bem, como é que eu classifico a agricultura de subsistência, né? É uma produção destinada ao consumo do produtor e de seus familiares. Não esqueçam disso. Beleza? A agricultura comercial, ela já tem outro intuito. Já é o intuito de você ficar rico. Você então pega empréstimos, você usa tecnologia. E aí então, meu amigo, a visão que você tem aqui é uma visão de exportação. Muito importante ficar ligado nisso, né? A propriedade, sua administração, ou familiar ou empresarial. Você pode usar uma das duas, certo? E o investimento prioriza produtos convencionais ou orgânicos. Vamos lá. Sistemas. Roça tropical. Essa aqui é muito comum, muito utilizada aqui. Você vê isso aqui muito presente, principalmente na nossa região. Isso aqui é na África, essa foto. Certo? É agricultura itinerante. Você vai utilizando o solo, esse solo ele vai ser desgastado, depois você vai para outro, é utilizando o rodízio. Você tem uma área, você utiliza o solo em determinado momento, logo depois você vai utilizar o solo em um outro momento. E aí você vai fazer o rodízio. A ideia é que você demore um pouco mais para desgastar o solo. São das práticas mais antigas e muito utilizadas no mundo subdesenvolvido, né? Principalmente na África e também aqui no nosso país a gente utiliza. A agricultura irrigada já tem a ideia da irrigação. Então, quando você tem épocas de seca, a irrigação se mostra então muito eficiente. Você tem várias técnicas como, por exemplo, o dry farm, né? O revolvimento do solo, trazendo para a superfície mais profunda, e aí você utiliza o plantio. Olha aqui, ó, irrigação na Califórnia, olha que beleza. E eu tenho também aqui a criação de algodão no Egito.
Esse sistema ele utiliza muito a ideia da monocultura e ele é praticado também em latifúndios, portanto gera concentração de renda, produção voltada para exportação, né? E o uso de mão de obra abundante com pouca qualificação também foi utilizado durante muito tempo. Já a agricultura moderna, você vai utilizar então a presença dos venenos, veio através da Revolução Verde. Olha só, no fim da década de 40, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aí, os Estados Unidos criaram a famosa Revolução Verde, né? Que vai ser forte mesmo na década de 60. E aí então vai vir os medicamentos, os alimentos geneticamente modificados, vai vir então as grandes máquinas aí para produzir esses tipos de alimentos. O que vai gerar então uma mudança muito forte aí na forma de como a agricultura era praticada no mundo. Um exemplo disso é esse milho aqui que é transgênico. Olha só, o Brasil utiliza também. Parece ser bonito, mas faz um mal terrível à saúde. Tudo isso veio através da Revolução Verde. Beleza? Bem, temos também a presença das nanotecnologias. Enfim, você sabe que eu trabalho aí de uma forma muito intensa. A agricultura de jardinagem, olha só, praticada principalmente por sociedades do leste e sudeste da Ásia. Esse sistema caracteriza-se por emprego de numerosos contingentes de mão de obra, que executa a maior parte dos trabalhos de forma manual, daí o nome jardinagem. Embora esteja associado diretamente à produção monocultura de arroz, também se aplica a outras culturas. Está aqui a presença na China, a agricultura de jardinagem, é até bonitinho de se ver, certo? Bem, cultivo vegetal sem uso do solo, estamos falando da hidroponia, que não tem solo, né? Eu tenho uma água que é bastante rica em nutrientes e a planta é criada diretamente na água. Eu chamo isso aqui de produção hidropônica. Isso aqui em São Paulo, viu, gente? Só para vocês ficarem ligados, né? Mas temos também outras técnicas, como a associação de culturas. Eu combino várias culturas diferentes em um mesmo espaço, intercalo o período de cada uma para desgastar menos o solo. Utilização de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas, também é uma técnica, e aí eu vou gastar então, vou utilizar os agrotóxicos, os pesticidas, herbicidas e por aí vai. Temos a técnica de curva de nível, que é utilizada para evitar a erosão da chuva, pelo escoamento das águas da chuva, das plantações realizadas em terrenos inclinados. Temos a ideia do plantio direto, que é justamente que você preserva a natureza, pois você então não desmata a área, já citei lá acima, e temos a utilização de máquinas, e aqui eu tenho um grande processo aí de compactação do solo, de destruição da natureza, uma irrigação artificial, alta tecnologia. Aqui, colheita de soja, olha só, grande quantidade de máquinas jogando duro aí nesse processo. Bem, e os sistemas de irrigação, que pode ser natural ou até mesmo artificial. Quais são esses sistemas então? Ó, eu tenho um gotejamento. Você vai utilizar mangueiras que vai ficar então gotejando para reduzir o desperdício e manter o solo sempre úmidozinho. Aspersão, equipamento que faz com que a água seja espirrada na lavoura, já que o desperdício é grande. E o microaspersão, que a água também vai ser espirrada, porém eu vou ter aí um volume menor. Beleza? Chegamos então ao fim aqui dessa etapa de produção agrícola. Muito importante vocês ficarem ligados que nós temos uma grande desigualdade no nosso território acerca da divisão dessas terras e que a agricultura familiar ela é muito importante para o desenvolvimento e para a alimentação da população brasileira. Um abraço do tio então. Próximo encontro nós iremos falar de outras modalidades trabalhadas na zona rural. Beleza, galera do segundo ano? Até a próxima. Um abraço e estamos juntos. Valeu!